Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar de futebol hoje? Vamos falar de futebol. Mais uma vez falando aqui de Champions League no canal. Então, nós vamos mostrar um pouco sobre a rodada número 6. Isso mesmo, a rodada número 6, que está aí bastante emocionante. Grandes resultados, grandes jogos. Então, nós vamos ver o destaque bem interessante do duelo entre as equipes aí que está se destacando. 100% de aproveitamento ao Liverpool, que é a equipe que nós vamos vendo aí, que está à frente da competição, e nós vamos destacar aqui, detalhar bastante como é que está a competição aqui. Então, pedindo para vocês que estão sempre conosco, ajudando a gente cada vez mais a melhorar a nossa programação, nosso canal. Fique com a gente, que tem muita informação hoje sobre Champions League e também o prêmio The Best da FIFA, ok? Então, vamos começar aqui falando então do Liverpool, que é o 100% de aproveitamento da competição até aqui. Alguns destaques importantes, como o próprio Mohamed Salah, capitão Van Dijk, técnico Arne Slot, que está com uma campanha bem interessante. Nós vamos inclusive em breve soltar para vocês um vídeo falando sobre esse Liverpool do Arne Slot, que vem sendo a sensação dessa competição. E então nós vamos destacar bastante aí. O Liverpool jogou nessa rodada de preto e conseguiu aí uma marca bem interessante aí na competição, certamente entrando num recorde aí que vai demorar muito tempo, tenho certeza, para que esse recorde seja batido aí de vitórias consecutivas na competição. O Liverpool jogou aí contra o Girona, venceu por 1-0. O gol foi do Mohamed Salah de pênalti. A equipe jogou aí com sua formação bem interessante. O Girona do técnico Mitchell jogou bastante a marcação, mas foi um jogo bem equilibrado, um jogo difícil, bem disputado. A equipe marcou bem, mas a equipe conseguiu fazer o resultado. O Andy Robertson foi o Player of the Match, um jogador também que o Arne Slot vem recuperando na equipe. E com esse resultado, o Liverpool conseguiu ter uma marca interessante de 100% de aproveitamento, aí, praticamente já classificado para a fase final em diante da competição. Aí tivemos o jogo também entre o Celtic e o Dinamo. O jogo ficou 0-0, tivemos o duelo dos dois técnicos aí à beira do campo. O jogo foi muita marcação, um jogo europeu com poucas oportunidades, a gente viu poucos melhores momentos da partida. O Cameron Carter Vickers, jogador norte-americano, camisa 20, foi o destaque e ganhou o Player of the Match. Ele foi um jogador que durante a partida ele tentou fazer alguma diferença, mas não conseguiu então aí fazer com que as coisas fossem diferentes. Resultado bom para o Celtic, não tão positivo para o Dinamo, e então foi esse o resultado. O outro jogo foi o Leipzig em casa, que perde para o Aston Villa por 3-2. O Aston Villa começou bem a competição, deu uma maneirada aí, voltou a jogar bem. Nesse jogo, fora de casa, a vitória de 3-2, a equipe jogou com muita autoridade. A equipe do Unai Emery foi um destaque bastante grande. Yuri Tillemans, jogador importante, camisa 8, muitos camisa 8 nessa rodada que foram no meio, foi o jogador da partida, um destaque, Player of the Match. E com esse resultado, temos o Aston Villa aí brigando na ponta de cima da competição. Ótimo resultado, então, aí no Aston Villa. Outro jogo, o Leverkusen ganhou de 1-0 o Inter, um clássico, um jogo difícil, bastante equilibrado, resultado muito importante mesmo para a equipe de Xabi Alonso, que está agora entre as 4 principais equipes da competição, que vai se classificar para a fase direta. E o Nord Mukiele foi o autor do gol. Esse jogador também, que além de fazer o gol, ele também foi considerado o destaque da partida e também foi o Player of the Match do jogo. Um resultado interessante, gigante. A Inter, que estava ali ligando nas primeiras posições, acabou tendo essa derrota, mas também segue viva na competição aí, tentando brigar para sair da fase de playoffs. Real Madrid foi até a Itália, os técnicos italianos, lá do Gasperini, do outro lado do Carlo Ancelotti, e uma vitória interessante do Real Madrid por 3-2, com gol do Mbappé, gol do Vinícius Júnior, gol do Bellingham. A equipe conseguiu um resultado muito bom. O craque da partida foi mais uma vez o Lookman, jogador do Atalanta, que merece jogar em uma equipe maior, jogador de prateleira 1. Foi um jogaço, o Real Madrid precisava muito desse resultado, e com essa vitória o Real Madrid respira e continua ali então brigando para estar presente na fase de grupos de playoffs da competição. Tá aí o Real Madrid fazendo muito bom resultado aí. O Clube Brugge venceu o Sporting por 2-1, exatamente, o Sporting desde a saída do Rubem Amorim. A equipe não engana mais, não vai bem no Campeonato Português também, não vai bem na Champions, e com esse resultado o Clube Brugge respira aí e tenta cada vez mais uma vaga nos playoffs. Cristo Tzoulis foi o principal jogador da equipe, também camisa 8, jogou muito bem, e com esse resultado faz com que o Clube Brugge se mantenha firme na competição aí. Ele teve um desempenho muito interessante, 3 tentativas aí, um gol e uma assistência, e com isso temos aí o Clube Brugge tentando brigar por uma vaga de playoff.
Bayern de Munique, sensacional. 5-1 fora de casa contra o Shakhtar. Sem o Harry Kane, mas com uma equipe muito bem escalada do Bayern de Munique, jogadores importantes. Müller saiu jogando como capitão da equipe, jogou demais, participou bem da partida. Tivemos como destaque do jogo o jogador o Michael Olise, que está aí na tela também, jogador francês, que joga a camisa 17 no time do Bayern de Munique, e jogou muito bem aí, foi importante, teve 2 gols na partida, então tá aí o Bayern também, que é um ataque fulminante, jogando bastante. Tivemos aí Salzburg 0, Paris Saint-Germain 3, o Barcola foi o player of the match da partida, um resultado importante para o Paris Saint-Germain, que ainda não está ali na fase de playoffs, mas esse resultado sem dúvida ajuda muito a equipe, porque foi saldo de gol, a equipe jogou bem, e o Barcola foi um jogador que fez a diferença, e então podemos ter aí então o Paris Saint-Germain cada vez mais lutando para tentar aí chegar entre uma das equipes do playoff da competição. É o PSG vivo aí, brigando bastante para tentar chegar. Outro resultado interessante também foi o jogo envolvendo aí as duas equipes, o Brest, que conseguiu um resultado bem interessante, uma vitória importante, seu goleiro foi o destaque do jogo aí, e o Brest também está brigando para conseguir cada vez mais aí essa vaga inédita, por assim dizer, entre as equipes que vai direto para a próxima fase. Então foi um jogo importante e vamos ver se essa equipe consegue confirmar essa chegada, que será surpreendente, de muita comemoração pela equipe de futebol francesa aí, que vem destacando e chama muita atenção nessa competição de Champions League. O Atlético de Madrid conseguiu um resultado bem interessante também, 3-1 contra o Bratislava. Griezmann foi o principal jogador da equipe, jogador importante, mais uma vez aí a equipe de Diego Simeone jogou muito bem, com liberdade, armou bastante. O Griezmann ele teve 3 tentativas ali, jogou muito bem, fez 2 gols, e ali juntamente com o Julián Álvares, a equipe consegue então ter aí um desempenho bastante positivo, e o Atlético de Madrid praticamente também já se garante ali entre as equipes que estão, pelo menos ali, entre as que estão disputando os playoffs da competição. Outro jogo importante que também estamos vendo aí também é o Lille. O Lille que venceu bem também nessa rodada, jogando futebol bastante importante. É uma equipe francesa também que está se destacando bastante aí, jogando bem. E esse resultado ajudou bastante aí a equipe do Lille, que vai aí então também brigando para se manter ali, pelo menos entre as equipes que jogam playoff. O Schalke foi o Sami Schalke foi aí o playoff the match da partida, o camisa de número 20, que jogou bastante futebol e é um jogador que sem dúvida alguma está se destacando bastante na equipe. Outro jogo, um clássico, Borussia 2 em casa contra o Barcelona 3, o Barcelona que é a máquina de fazer gol nessa competição. Resultado gigante para o Barça, que faz com que o Barça se mantenha aí na segunda colocação da competição da Champions aí, entre as equipes que conseguem a vaga direta. Lamine Yamal, isso mesmo, o garoto que diz camisa 19, foi aí o destaque da partida, um jogador importante, foi um jogaço, e esse resultado, sem dúvida, faz com que o Barcelona continue vivo na competição e cada vez mais já pensando na próxima fase. Está classificado, por assim dizer, grande Barça. Juventus 2, City 0, o City que continua tendo uma fase ruim aí, a equipe do Guardiola que não consegue se acertar meio na Champions. A Juventus jogou com muita autoridade em casa, era a favorita, o Thiago Motta armou a equipe várias variações táticas, e tanto que o do Sam Vlahovic foi mais uma vez o player of the match da partida, ele fez um gol em uma tentativa, a equipe jogou muito bem, sob pressão, e o Juventus então, o Thiago Motta está de parabéns, porque é uma equipe também que cada vez mais avança para conseguir a sua vaga de playoff. O City, mesmo com a derrota, a combinação de resultados acabou favorecendo, porque ele se mantém ali também nas equipes classificadas pelo playoff. Benfica 0, Bolonha 0, um jogo que tanto do lado como do outro faltou ali boas finalizações, um jogo que foi bastante difícil de analisar. O destaque da partida foi o jogador Álvaro Carreras, que é um jogador espanhol que jogou ali muito na marcação ali da equipe, e esse resultado acabou sendo um resultado que não foi bom para nenhuma das equipes, né? Talvez o Bolonha, por ter sido fora de casa, esse empate acabou sendo um ponto interessante. Então, do lado da Vicente Italiano, do outro lado Bruno Lage, vão trabalhar bastante se quiserem seguir na Champions. Já o Arsenal goleou o Mônaco 3-0. O Arsenal com autoridade em casa, a equipe de Mikel Arteta jogou demais. Mais uma vez, Bukayo Saka foi o camisa 7 diferencial
da equipe. Ele fez 2 gols no jogo, inclusive uma jogada recebeu assistência do Gabriel Jesus, 3 tentativas, ele também deu uma assistência. Bukayo Saka em grande fase aí, e o Arsenal também aí conseguiu chegar agora entre os 4 primeiros colocados que passam direto para a próxima fase. Parabéns aí para a equipe do Arsenal, que também vem muito bem na competição. Seguindo aqui, o Milan venceu também em casa por 2-1 o Estrela. Mais uma vez, Rafael Leão fez a diferença, jogou demais. Rafael Leão, ele fez um gol em 2 tentativas, jogou praticamente todo o jogo, e a equipe do Milan consegue um resultado que também deixa a equipe numa condição bastante favorável na competição da Champions League. Então o Milan está de parabéns, jogou bem demais, e com isso o técnico Paulo Fonseca começa agora então já a pensar na sequência da equipe na Champions League. O Feyenoord venceu 4-2 o Sparta Braga. Um jogaço, a equipe do Feyenoord jogou muito bem. O brasileiro Igor Paixão, mais uma vez, foi o Player of the Match de uma partida, né? Tanto que o campeonato holandês vem se destacando em várias partidas, mas agora teve na Champions esse destaque. Ele fez um dos gols do jogo e está aí, então, o Feyenoord brigando firme e forte para conseguir sua vaga na fase de playoffs. Eu acredito que o Feyenoord, com esses bons resultados que vem conseguindo, vai estar aí disputando a fase de playoff para avançar na Champions League. É o futebol holandês aí que mostra pelo Feyenoord hoje a sua autoridade. Stuttgart da Alemanha, 5-1 em casa contra o Young Boys, que é a equipe de pior desempenho na competição. Resultado que ajuda o Stuttgart cada vez mais a continuar vivo na competição. O Ângelo Stiller foi o principal jogador da partida, foi o Player of the Match. Ele que joga uma posição bem interessante ali. Ele fez um dos gols da partida, jogou praticamente o jogo todo, e foi um resultado gigante que a equipe fez aí, e com isso Stuttgart está vivo na competição também. Bom, falar agora um pouquinho sobre as próximas rodadas que a gente teve aí. Temos jogos importantes agora a partir de janeiro, né? A Champions na pausa agora, mas a partir de janeiro ela retorna, e com isso nós temos aí a expectativa de grandes partidas na próxima rodada também, onde praticamente já vai começar a definir alguns já praticamente eliminados e outros cada vez mais se confirmando a sua classificação ali entre os 8 primeiros, e a turma que vai tentar chegar ali nos playoffs. Tá aí Atlético de Madrid, Barcelona, os representantes espanhóis praticamente vão todos aí conseguir passar para a próxima fase da competição. Top score se mantém o Lewandowski, mesmo não fazendo gol nessa rodada, ele está em primeiro, mas temos aí outros jogadores também que estão se destacando, e com isso nós temos um top score bem disputado aí, com grandes jogadores aí. Então o Kane também não jogou essa rodada, então destaque o top score principal, Robert Lewandowski, que é o artilheiro da competição até agora, com 7 gols, jogador importante do Barcelona. Tá aí Robert Lewandowski. Agora falando um pouquinho mais do desempenho dos goleiros, depois de algumas semanas com Magman, o goleiro manhã do Milan se destacando, essa rodada o Peter Vindahl do Sparta, o goleiro dinamarquês, acabou assumindo aí o primeiro lugar do ranking dos goleiros aí. Ele que vem muito bem também nessa rodada, ele foi bastante favorável para ele, e estamos aí então o Peter Vindahl, que é considerado nesse momento o melhor goleiro da competição da Champions até aqui. Então tá aí os destaques importantes. Bom time começa com um nome de goleiro, os goleiros estão se destacando na competição. Falar um pouquinho da tabela, então, as equipes que estão ali sendo eliminadas por enquanto parar por aqui pela Champions, tem o Paris Saint-Germain e Stuttgart, que vão tentar reverter alguma coisa para tentar dar um pulo para a fase de grupos, mas acredito que de baixo ali, a partir de algumas equipes ali embaixo, acredito que realmente eles já não tem mais condições aí de brigar por mais alguma coisa. Então vamos ver se o Paris Saint-Germain e o Stuttgart conseguem surpreender e buscar a vaga na disputa dos playoffs ali, nessa competição. Esses são os que estão ali sendo eliminados até o momento. Candidatos que estão ali buscando o playoff, né, que estão brigando ali, mas podem ser surpreendidos a qualquer momento. O Sporting de Portugal está ali na ponta, aí nós temos o Feyenoord, o Clube Bruges, o Real Madrid, o Celtic, o City, o PSV e o time do Dinamo, que se terminasse hoje, estariam aí classificados no playoff. Teve poucas mudanças aí da semana passada para essa, apenas troca de posições, mas as equipes se manteram a mesma, só a Juventus que de repente escapou um pouquinho mais para cima aí. Nós vamos ver na próxima tela aqui a equipe da Juventus,
que vai aparecer agora aí nas equipes praticamente já classificadas no playoff, que é Monaco, Benfica, Juventus, Atalanta, Milan, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Essas equipes praticamente estão classificadas para os playoffs e certamente serão favoritas aí na próxima fase. E se a competição terminasse hoje, nós teríamos aí também agora a condição de avaliar algumas equipes que estão muito bem na competição. E nós vamos falar agora dos 8 primeiros colocados, ou seja, aqueles que passam direto para a próxima fase, que são os 8 primeiros colocados. De baixo para cima, o Lille da França, o Brest também da França, a Inter de Milão da Itália, Aston Villa do futebol inglês, Bayer Leverkusen da Alemanha, Arsenal da Inglaterra, Barcelona da Espanha e Liverpool da Inglaterra. Olha aí então como está bem equilibrado, mantendo na nossa tela aí os técnicos, né, que estão liderando a competição: Arne Slot, Hansi Flick, Arteta e Xabi Alonso, 4 grandes técnicos dirigindo as 4 principais equipes. Então hoje, teoricamente, são os favoritos a ganhar a Champions até aqui. Desempenho do Liverpool, que é o líder, né, 6 jogos, né, a equipe disputou 6 vitórias, a equipe fez 13 gols, sofreu apenas 1. A volta do Alisson foi importante também para a equipe no jogo de ontem, foi decisivo o Alisson em grande defesa. E o Salah continua sendo o jogador de maior desequilíbrio do time. Então tá aí na tela então aí a equipe de destaque, que é o Liverpool, 100% de aproveitamento, que é liderando a competição e certamente vai brigar por título nessa temporada. Algum título nessa temporada o Liverpool deve levar, pela maneira que está jogando e atuando. Agora a sessão da semana, né, que está aí na tela para vocês aí, jogadores importantes do time da semana. Alguns nós destacamos aqui, como o Saka, o Olise, o próprio Paixão, o Griezmann, o Tielemans, o Robertson, o Rudiger, o Carter, o Wickers, né, o Mikeley e o Bronte. Mas o Igor Paixão, esse é o nosso destaque aí. Ele já é revelado pelo time do Curitiba e chegou ao Feyenoord. Tá aí o camisa 14, Igor Paixão, como destaque da seleção da semana da Champions. Muito bom. Falar um pouquinho de desempenho de jogadores, a gente continua tendo aí alguns destaques importantes. O Mbappé, que jogou pouquinho tempo, mas mesmo lesionado, fez um gol importante. A minha Yamal também, que jogou muito bem também, fez um jogo importante. Temos destaques também do Ferrin, que também está jogando muito bem ali pelo Barcelona. Então temos aí uma rodada com grande destaque, dos jogadores aí se destacando bastante, com ótimo desempenho. Então tá na tela para vocês verem também e acompanhar esses jogadores que estão se destacando muito bem pela equipe. Vamos falar um pouquinho também dessa semana sobre a informação do prêmio The Best da FIFA, né? Futebol masculino e feminino. Futebol feminino, que é jogadores já conhecidos por nós: a Bonatti, a Banda, a Graham, a Grace, a Shaw, a Laura Hemp, a Lindsay Lohan, a Lucy Bronze. E também os técnicos também ali, destaque para o brasileiro Arthur Elias também, que está disputando para essa briga entre os técnicos melhores da competição feminina. Vamos aguardar, vamos fazer um vídeo mais detalhando um pouquinho mais sobre essa premiação que vai acontecer ali no início do próximo ano. Esse falando sobre o futebol feminino. Sobre o futebol masculino, então nós temos aí grandes técnicos disputando também, os jogadores aí: o Carvajal do Real Madrid, o Haaland do City, o Valverde do Uruguai. Temos aí também o Wirtz da Alemanha. Vamos ter também o Jude Bellingham, que está na lista também. Kylian Mbappé também está na lista. Temos também o Lamine Yamal, que está na lista também. O Messi, que aparece também na lista como jogador da Argentina. O Rodri da Espanha, que já ganhou o prêmio da TV francesa, o Toni Kroos, o Vini Júnior. E entre os técnicos, o Ancelotti, Scaloni, Luis Fuente, Pepe Guardiola e Xabi Alonso, brigando pelos técnicos. E também, tanto o futebol masculino como o feminino também, isso é uma premiação dos goleiros e das goleiras. Então veja aí que temos destaques importantes, né? O time do Real Madrid com o Lunin disputando, o Espanha com o Raya, o Ederson pelo futebol brasileiro, Emiliano Martinez, Thibaut Martínez do Aston Villa da Argentina, Donnarumma da Itália do PSG, com jogadores importantes. No futebol feminino também nós temos ali, além do Mike Maignan do futebol francês, temos aí outros também importantes. Então por isso nós temos aí toda uma competição importante, ok? Então espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso vídeo. Espero que vocês aí continuem acessando o canal. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.
the help.